Então, ó, gente, como aqui é parte realmente conceitual, né? Então, por enquanto, ainda não vou usar o quadro. Tá? Então, a gente vai aqui, quero que vocês vão acompanhando pela apostila aí e vão respondendo junto comigo. Tá? Então, olha só, seção Organiza as Ideias, página 62, vamos dar aquela recapitulada como revisão de conteúdo. Então, a primeira coisa que ele traz aí, eu não quero nem que vocês, eu quero que vocês, por mais que fique meio difícil, eu quero que vocês evitem olhar aquelas opções que tem, né? Porque tem as opções aí no Organiza Ideias. Tenta evitar olhar as opções para vocês já responderem só o que vocês lembram realmente do conceito, tá? Então, olha só, é possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre com exatidão por meio das coordenadas geográficas, denominadas de latitude e longitude. Elas são medidas em quê? Graus. Graus. Agora, tem uma parte que já vou aproveitando como é revisão, gente, vou fazer mais umas perguntinhas a respeito desse assunto que não está aqui na sessão. Quando a gente vai trabalhar, nós já sabemos, então aqui, ó, vocês vão preencher aí, é medido em graus. Só que, o que a gente usa como referência quando a gente vai medir a latitude? Ela é medida em graus, mas o que a gente utiliza como referência para medir? O ponto do Equador. Oi? O ponto do Equador. Ponto tem uma outra palavrinha, na verdade, né? Mais específica, não é ponto. A linha do Equador? A linha do Equador, tá, gente? Então, ó, a linha do Equador é uma linha imaginária que fica na posição horizontal, dividindo tudo no meio. Então, quando a gente vai medir latitude em graus, a gente vai usar sempre como referência a linha do Equador. Qualquer ponto que estiver acima da linha do Equador, ela vai estar sendo medida em graus, só que a gente também tem que colocar uma outra referência, né? Pelo fato de estar acima da linha do Equador, além da medida em graus, o que mais que a gente deve colocar? Vamos supor que ele esteja na posição 20 graus acima da linha do Equador. Eu vou colocar latitude 20 graus e mais o A quê? gente tem que colocar norte ou sul. Exato, tá, gente? Então, além de ser medido em graus, a referência, né, para as medidas de latitude é a linha do Equador. Qualquer ponto acima da linha do Equador, a medida em graus, mais norte. Qualquer ponto abaixo da linha do Equador, a medida em graus, só que tem que estar acompanhado, né, da descrição sul, tá? Para a gente saber se está acima ou abaixo. Aí a gente vem aqui também, ele fala que mede latitude e longitude. Qual que é a nossa referência para a medida de longitude? O meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, tá, gente? Então, ó, lembra, quando a gente falar em linha do Equador, aquela linha imaginária que divide, né, a Terra ali, horizontalmente, né, no meio. Quando a gente falar do meridiano de Greenwich, ela divide a Terra ali no meio, só que verticalmente. Então, uma linha imaginária vertical. Da mesma maneira, qualquer ponto, como ela está verticalmente, qualquer ponto à esquerda, né, você olhando, à sua esquerda, ela vai estar, que descrição que a gente tem que colocar além da medida em graus? Leste ou oeste. Se estiver à esquerda, né, no caso, à esquerda de vocês, se estiver à esquerda do meridiano, é leste ou oeste? À esquerda de vocês. Oeste? Oeste, tá, gente? Então, ó, à esquerda de vocês, qualquer ponto à esquerda do meridiano é a medida em graus mais oeste. Qualquer ponto à direita do meridiano, tá? É a medida em graus mais leste. E aí, daquela mesma maneira, a gente pode trabalhar com a mesma ideia de coordenadas, né, que a gente utiliza para o plano cartesiano. Lá no plano cartesiano, um ponto, a gente sempre vê, esse ponto ele está alinhado com qual posição no eixo Y e com qual posição no eixo X, porque a gente tem que usar esses dois valores. Quando a gente vai falar de coordenadas geográficas, você localiza esse ponto e veja, ele está alinhado com qual medida em graus, né, em relação à linha do Equador e qual medida em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então, é como se nós tivéssemos, né, dois eixos. Só que no lugar dos eixos X, né, X e Y, a gente tem linha do Equador e meridiano de Greenwich. Então, imagine que ali naquela posição
Aonde o meridiano cruza com a linha do Equador, é como se fosse a nossa origem ali no nosso, ali no nosso plano cartesiano, certo? Então, aonde a gente tem valores positivos, na verdade, ali, ó, valores positivos para y, no nossas coordenadas geográficas seria simplesmente, tá, tudo que é norte. Aonde nós temos valores negativos é tudo que é sul. Quando a gente está trabalhando agora aqui, ó, com relação à longitude, valores positivos seria leste, valores negativos seria oeste, tá? Você pode fazer esse tipo de associação para comparar na hora que você vai localizar um ponto, como estava no exercício. Professor, Oi. mas ali o plano cartesiano tem 4 quadrantes, mas a gente nesse bimestre só trabalhou com um quadrante. Sim. Tá? Por causa dos valores que a gente trabalhou para x e para y, eles apareciam sempre ali no primeiro quadrante. Se a gente trabalhar com valores, por exemplo, valores negativos para x e para y, aí a gente já vai ter ali no terceiro. Tá? Tudo depende, o quadrante onde vai aparecer o ponto depende do valor de x e y e do sinal também. Como a gente trabalhou apenas com valores positivos, aí o que acontece? Valores positivos, ali a gente tem a origem. Valores positivos vai estar no eixo y, sempre, né, acima do eixo x. Valores positivos no eixo x, sempre à direita do eixo y. Por isso que eles ficam sempre concentrados ali no primeiro quadrante. Só que aí, lembrando, né, gente, esse plano cartesiano vocês vão ver até o ensino médio. Então, vai ver esse ano, vai ver ano que vem, vai ver, e aí vocês só vai dificultando, os níveis de dificuldade vão aumentando, tá? Então, essa é só a introdução, mas vai ver tudo. Professora, eu não entendi muito bem sobre os lados leste, oeste, norte e sul, porque são usados. Oi? Não entendi, Mari. Eu não entendi muito bem quando você explicou sobre o leste, oeste, norte e sul. Ah, tá. Sobre. Tudo vai depender do seguinte, Mari. Quando você for trabalhar com a latitude, tá? A latitude, para você medir a latitude de um ponto, a sua referência é sempre a linha do Equador, tá? Aquela linha que divide na horizontal. Se você estiver procurando uma cidade, né, qualquer posição, qualquer lugar que esteja acima da linha do Equador, como a linha do Equador ela está no meio, tudo que está acima dela está medido em graus, só que graus norte. Tá? Vamos supor que seja 30 graus. Você, além de colocar 30 graus, latitude 30, se ela estiver acima da linha do Equador, você tem que colocar latitude 30 norte, para deixar claro que está acima da linha. Tá? Se você localizar uma cidade, uma posição qualquer abaixo da linha do Equador, além de dar a medida em graus, você tem que dizer que é sul, para ficar claro que essa posição está abaixo da linha do Equador. Tá? Então, ó, norte e sul é só para você deixar claro, você identificar que o ponto, né, a localização que você está dando está acima da linha do Equador ou abaixo. Se estiver acima, é norte. Se estiver abaixo, é sul, certo? Porque ela é uma linha horizontal. Então, a gente tem parte superior e inferior. Quando a gente estiver falando do meridiano de Greenwich, como o meridiano ela é uma linha, tá? Uma linha vertical, não é uma linha imaginária vertical. Você vai ter o quê? Posições à direita da linha ou posições à esquerda. Tudo que estiver, qualquer posição à esquerda do meridiano, ela está na posição oeste. Todo lugar que estiver à direita do meridiano, ele está na posição leste, tá? Então, ó, norte acima da linha do Equador, sul abaixo da linha do Equador, leste à direita da linha do Equador, oeste à esquerda, leste à direita do meridiano de Greenwich, oeste à esquerda do meridiano de Greenwich, ok? Tá? Então é sempre essas referências. Porque lembrando, a gente tem, quando a gente fala dessas medidas em graus, ele está zero, né? Sobre a linha do Equador, qual que é a medida? É zero. Você tem 1 grau para cima e 1 grau para baixo. Por isso que ele, como ali é a origem, ele vai crescer esses ângulos, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então você vai ter 10 graus para acima ou 10 graus abaixo. Por isso que, como você tem essa mesma medida, você pode ter 10 acima e 10 abaixo, você tem que dizer se esse 10 é norte ou se esse 10 é sul.
porque senão fica confuso, né? Então, beleza isso, gente? Tá, isso aí, então, é com relação às coordenadas geográficas, que já começa lá no início lá do nosso capítulo, tá? Aí a gente já passa aqui, ó, para a questão do plano mesmo. Ele diz, já agora lá na página 62 de novo, voltando. Para determinar um ponto no plano cartesiano, fixamos nesse plano dois eixos, o que entre si? Né? Qual que é a palavrinha que vai aí? Para determinar Perpendiculares. Perpendiculares, gente. O que quer dizer perpendiculares mesmo? É quando duas retas se cruzam, formando 4 ângulos de 90 graus. Exatamente. Tá, gente? Então, ó, se falou que esses eixos são perpendiculares entre si, é só para lembrar. Eles formam ângulos de... Isso, exatamente. Você fez aí, Mar. Então, ângulo de 90 graus, certo? Então, se você tiver um ângulo de 90 graus entre dois eixos, significa que o restante ali, né, de qualquer lado, que indica vai também ter 90 graus, tá? Então, os dois eixos são perpendiculares entre si. Isso tranquilo, gente? Sim. Então, ó, dando continuidade aí. Os eixos horizontal, que é o eixo X das abscissas, e vertical, que é o Y das ordenadas, dividem o plano cartesiano em quantos quadrantes? 4. 4. Gente, como que a gente faz essa identificação, tá? Ela ocorre no sentido horário ou anti-horário, para a gente numerar e identificar cada quadrante? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, tá? Primeiro quadrante, sempre ali, ó, canto superior, direito. Primeiro quadrante, superior, direito. Depois, para a gente ir numerando o restante, sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? O par de coordenadas utilizado para localizar um ponto no plano cartesiano é chamado de par Ordenado. E por que que leva esse nome, gente? Isso aí eu já não sei. Por que é chamado de par ordenado, tá? Ele tem uma explicação, o porquê que ele é chamado de par ordenado. Alguém lembra? Não lembro, professor. Então, olha só, gente. A gente sabe que esse par ordenado é formado ali por dois números, né? Par ordenado está na página 58, acabei de achar. Por que que é par ordenado, Mari? Também tem 3 unidades, portanto, expressamos a sua localização por meio de um par de números chamado coordenadas ou par ordenado. Assim, número referente ao eixo X, número correspondente ao eixo Y, então pode-se indicar a localização do ponto A por 3. Eu também. Olha só, gente. Para resumir, por que que ele vai ser ordenado, olha só. A gente pode colocar o valor de x em segundo lugar, ali no nosso par? Vamos supor que eu tenho x igual a 2, tá? Vamos falar de um par ordenado aqui como exemplo? Suponha, x igual a 2, y igual a 4. Eu poderia colocar 2 e 4 ou 4 e 2 e estaria ok? Eu poderia, por exemplo, Não. se o x vale 2 e o y vale 4, eu poderia colocar, esse par ordenado é 4 e 2. Estaria correto? Não, porque o primeiro número tem que ser do eixo X. E o segundo do y, tá, gente? Par ordenado é por causa disso, gente. Olha só, existe uma ordem estabelecida, tá? Eu não posso escolher qual eu quero colocar primeiro. Vamos supor, não, eu vi lá que o x vale 2. Ao invés de colocar o x primeiro, eu coloco o y, que vale 4. Eu não tenho esse direito de escolha, tá? Existe uma ordem, tá? A ordem estabelecida é que primeiro você coloca o x. Em segundo, você coloca o valor de y. Essa que é a ordem. Primeiro x, segundo y. Por isso que ele é chamado de par ordenado, tá? Ele é chamado de par ordenado porque existe essa ordem,
tá? Você não pode escolher qual que você coloca primeiro. É primeiro o x e segundo o y. Isso ok? Tá? Então, essa é a razão pelo qual ele é chamado de par ordenado. A próxima. A representação de um ponto no plano cartesiano utiliza duas coordenadas, sendo a primeira coordenada do eixo. Que eixo? Horizontal ou vertical? Horizontal. Tá? Então, olha só. O primeiro a gente sabe que é o valor de x. O valor de x está no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. A segunda coordenada é o valor de y. O y é o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Tá, gente? Então, ó, esse primeiro aí, sendo a primeira coordenada do eixo horizontal. O primeiro valor do par é o valor de x. Então, coordenada do eixo horizontal. A segunda é coordenada do eixo vertical, tá? O vertical é o eixo y. Isso tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Sim. Um ponto A, 3 e 7, encontra-se afastado do eixo vertical quantas unidades? 3 unidades. Isso fica claro, gente, quando ele faz esse tipo de pergunta? Sim. Tá? Então, quando ele diz aqui, ó, que as coordenadas são 3 e 7, ele fala, ele encontra-se afastado do eixo vertical, né? A distância que ele está do eixo vertical. Se ele está, ó, se ele fala que a coordenada é 3 e 7, significa que a posição dele em relação ao eixo x é 3, né? A posição 3 no eixo x. Então, ele está ali, ó, o eixo vertical aqui é a nossa origem, ele está 1, 2, 3 unidades distante do eixo vertical. Tá? Então, ó, encontra-se afastado do eixo vertical 3 unidades. E do eixo horizontal? Quantas unidades afastado do eixo horizontal? 7. 7, né? Quando a gente pensa a distância que está afastada do eixo horizontal, seria a altura dele, né? A altura dele é a sua posição em y, tá? Então, ó, o primeiro valor é a distância que ele está afastado do eixo vertical. Opa. Isso, tá? Horizontal. Agora vamos aqui para a próxima, gente. Quando um ponto está sobre o eixo vertical, qual coordenada que é nula? Segunda. A segunda coordenada. E aí, gente, todo mundo concorda? Calma aí. Professor, uma dúvida. Sobre o eixo x e o y. O x é horizontal e o y é vertical? Isso. Tá? Só, X só horizontal e o Y vertical. Você pode até faz uma anotaçãozinha, né? Coloca os eixos e coloca uma setinha mostrando, faz essa observação horizontal para X, vertical para Y. Então, de novo, hein, gente? Vamos lá. Quando um ponto está sobre o eixo vertical. Eixo vertical é X ou Y? Y. Y. Então, é a mesma coisa da gente ler essa pergunta dessa maneira. Quando um ponto está sobre o eixo Y, quando ele fala eixo vertical, é a mesma coisa da gente falar. Quando um ponto está sobre o eixo Y, qual coordenada que é nula? Primeira ou segunda? É a do eixo das abscissas. Então, é a primeira ou a segunda? A primeira. A primeira. Tá, gente? Então, quero que vocês, se vocês forem analisar qualquer tipo de situação... Eu me confundi e coloquei que o eixo das abscissas era a segunda coordenada. Tá? É interessante você chegar... Sabe como que não tem como você confundir? Na hora que ele faz essa pergunta aqui, ó. Ah, um ponto está sobre o eixo vertical. Ao invés de você ler assim, eixo vertical, você lê, bom, um ponto está sobre o eixo Y. Para ele estar sobre o eixo Y, ele tem que ter um valor ali de Y, né? Uma altura. Então, olha só, se ele está sobre o eixo Y, então quem que é zero? É o X, tá? Então, se você já lê dessa maneira, se o ponto está sobre o eixo Y,
Então, se está sobre o eixo y, o x vale 0. Aí você fica mais fácil responder. Então, qual que é a coordenada x? A x é a primeira. Tá? Então, essa daí é a primeira coordenada, é nula. Aí a outra aqui, ó, quando um ponto está sobre o eixo horizontal. Faz o mesmo procedimento, tá? Ao invés de ler eixo horizontal, lê dessa maneira. Quando um ponto está sobre o eixo x. Né, Professor, você está em qual questão? aqui na última ou na penúltima? A gente acabou de responder essa aqui, ó. Quando um ponto está sobre o eixo vertical. A coordenada nula é a primeira. É a primeira? É a primeira. Ah, beleza? Então, quando um ponto está sobre o eixo vertical, a primeira coordenada é nula. Em outras palavras, se a gente fosse reescrever essa frase aqui com outras palavras, a gente poderia reescrever da seguinte maneira. Quando um ponto está sobre o eixo y, tá? O x é nulo. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para a segunda frase aqui, gente. Quando um ponto, agora já é a próxima, tá, Mari? Ó, quando um ponto está sobre o eixo horizontal. Ao invés da gente ler eixo horizontal, vamos ler da seguinte maneira. Quando um ponto está sobre o eixo x, que é horizontal. Quando um ponto está sobre o eixo x, quem é que é nulo? A segunda coordenada. Né? A segunda coordenada, que no caso é o y. Então, ó, se o ponto está sobre o eixo x, quer dizer que o y é nulo. Se um ponto está sobre o eixo y, quer dizer que o x é nulo. Tá? Então, essa daqui, quando um ponto está sobre o eixo horizontal, a segunda coordenada é nula. Essa é a resposta. Isso tranquilo, gente? Uhum. Belezinha? Agora vamos para os dois últimos, né, pontinhos aqui. Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na malha quadriculada, verificamos que... O que vai aí primeiro? O que não... A forma. Oi? A forma. E que mais? E a medida dos? Ângulos. Não se alteram. Então, ó, analisando aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na malha quadriculada, verificamos que a forma e a medida dos ângulos não se alteram em relação à figura original. Porém, a medida dos lados. E o número de quadradinhos da região interna. Elas se alteram. Então, gente, para relembrar aí, quando a gente está falando de figuras semelhantes, né? A gente está trabalhando ampliação e redução lá no plano cartesiano. Então, olha só. Para as figuras realmente a gente afirmar que elas são semelhantes, é só a gente ver o que a gente acabou de escrever aqui, ó. A forma e a medida dos ângulos permanecem sempre a mesma. Então, vamos supor que você tem ali um quadrado. A gente sabe que um quadrado, qual que é a característica dele? É um quadrilátero, portanto, tem 4 lados. Todos os ângulos internos têm a mesma medida, 90 graus, certo? Então, se você vai ampliar um quadrado ou se você vai reduzir um quadrado, bom, primeiro, ele vai ter que continuar com 4 lados. E não basta ter 4 lados, né? Os 4 lados têm que ser iguais para a gente dizer que realmente é um quadrado. Então, os lados, né? Os 4 lados têm que ser iguais, os ângulos têm que ser iguais, tá? Agora, olha só, gente. Ele coloca aqui. Só que a medida dos lados e a quantidade de quadradinhos, isso se altera. Só que pode alterar a medida dos lados assim de qualquer forma? Vamos supor que a gente esteja falando de um quadrado. Eu posso pegar, por exemplo, assim, os dois lados, assim, as bases superior e inferior. Eu dobro ela e as laterais eu triplico. Aí vai estar ok? Não, tem que ser proporcional. Por exemplo, se na figura maior, a figura original tem 4 quadradinhos na lateral, aí você coloca 2, por exemplo. Exatamente. Tem que ser proporcional.
Essa é a palavra, gente, que eu quero que vocês lembrem. Tem que ser proporcional, tá? Então, você tem que analisar ali a sua figura. Se é um quadrado, se é um triângulo, tá? Se é um heptágono, um octógono, não importa quantos lados. Se um lado, a medida, você analisa todos os lados. Você vai, eu estou vendo aqui uma figura, a figura tem 4 lados, tem 5 lados. Você vai ter que olhar um por um. Se um dos lados dobrou, vamos supor, você vai estar aqui a original e a outra é uma ampliação. Aí você olha a ampliação, compara um lado lá, correspondente. Se um lado dobrou, todos os demais têm que dobrar. Se um lado triplicou, todos os demais têm que triplicar. Se é uma redução, se um lado está metade do outro, então todos os outros têm que estar metade também do outro. Então tem que haver proporcionalidade. É justamente essa proporcionalidade que faz com que as figuras tenham o mesmo formato. Por que a forma ela não é alterada, gente? Quando você amplia ou reduz uma figura, né? Mantendo essa proporcionalidade, por que ela sempre permanece com a mesma forma? Porque quando você fica mexendo na medida dos lados, você vai estar mexendo em todos eles com a mesma proporção. O aumento, né, ou a diminuição dessas medidas vai ocorrer proporcionalmente, fazendo com que os ângulos permaneçam o mesmo, tá? E também o formato. Se você aumenta um lado mais do que o outro, o que acontece? A figura se deforma. Aí ela não fica mais com o mesmo formato. Beleza? Então, ângulo permanece o mesmo, o formato permanece o mesmo, só que as medidas, elas se alteram, só que essas medidas se alteram proporcionalmente, tá? Todos os lados têm que aumentar ou diminuir a mesma coisa em relação à original. Isso tranquilo? Tá? Então, olha só. Sim. Indo aí para a última da página, né? Em figuras semelhantes, a medida dos... O que pode aumentar ou diminuir Lados. de forma proporcional? A medida dos lados, tá? De forma proporcional. Porém, a medida dos... O que permanece constante? Ângulos. Ângulos, tá? Então, figuras semelhantes, só para realmente reforçar, né, gente? A medida dos lados pode se alterar proporcionalmente e a medida dos ângulos, independente de ampliar ou reduzir, a medida dos ângulos deve ser sempre a mesma, tá? Então, ó, só para a gente ver essa questão de figuras semelhantes aí, vamos fazer só um exercíciozinho aqui. Quero que vocês vão lá no livro de atividades, tá fácil aí, gente? Só para a gente fazer pelo menos uns 2 exemplos aqui antes de terminar. Sim, eu sempre deixo aqui do ladinho os materiais. Tá? Só para a gente fazer aqui uns exercícios desses. Vamos testar aqui o que a gente acabou de falar, então, tá? Vou escolher um exercício aqui. No livro de atividades, na página 37 do livro de atividades. Página 37. Exercício 15. Livro de atividades, página 37, exercício... É para todo mundo fazer? Isso. Eu quero que você já dê uma olhada aí para a gente já fazer e responder aqui na hora já. O exercício 15 é da página 37, né? Isso, ó, página 37 do livro de atividades. Exercício 15. Porque tem justamente a ver com o que a gente acabou de conversar agora, gente. Só para testar aí realmente o conhecimento. Todo mundo já viu as duas figuras? Então, observe as figuras representadas no plano cartesiano. O triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC? Então, ele está fazendo essa pergunta e quer que você justifique. Aí, essa resposta eu quero de vocês. Pode responder agora? Pode falar. Eu coloquei sim, porque tá proporcional à medida dos lados. E aí, gente, todo mundo concorda? Quero ver as outras opiniões. Se concordam, fala que concorda. Se discorda, dá outra opinião. Luana concordou? Eu concordo. Júlia? E aí, Mariana, Nathalie, Pedro, Duda? O que vocês acham? Thaís falou que sim,
que são proporcionais. Tá todo mundo nesse, né, gente? O 15... Opa, peraí. Este. Tá todo mundo nesse daqui? Tá? Sim. Esses triângulos aí. Então, beleza. Gente, então vamos aqui, ó, relembrar o que a gente acabou de ler lá naquele resuminho, né, do Organize as Ideias. Para as figuras serem semelhantes, primeiro elas têm que ter a mesma forma, os ângulos internos têm que ser todos iguais, né? E os lados podem ser diferentes, contanto que sejam proporcionais. Então, ó, vamos olhar aqui a base. Gente, o lado BC, tá? Nesse primeiro triângulo, do ponto B até o ponto C, são quantos quadradinhos? 3. 3. Agora aqui no outro. Que exercício que vocês estão? No 15, tá, gente? No mesmo. No mesmo. Ah, tá. Tá? Então, ó, do ponto B até o ponto C, 3 quadradinhos. Agora vai ali, do ponto E até o ponto F, quantos quadradinhos? 3. 3. 3. Então, olha só, as duas bases, tá? As duas bases, elas têm 3 quadradinhos, 3 unidades. Isso todo mundo concorda? Né? Então, são iguais as bases. Agora vamos ver a altura? Vai aí do ponto B até o ponto A. Nesse primeiro triângulo. São quantas? 6. 6. 6. Agora vai aí a altura do outro, do ponto E até o ponto D. 3. 3. E aí, gente? O que vocês perceberam? As bases não são iguais? Eu tenho em dúvida se ele é diminuição sim ou não. Porque a base não diminuiu. Mas e a altura? Sim. Então, Fiquei em dúvida. então, o que acontece, gente? Lembra do que a gente estava falando? Olha só. Se você alterar a medida de um lado, todos os outros têm que, então, sofrer a mesma alteração proporcional. Se um lado ficou pela metade, o outro tem que ficar pela metade. Mas então a base, como que ficaria ela? Tá? Então, olha só. Se a gente for analisar aqui, Thaís, do primeiro triângulo para o segundo, você pode perceber aí, ó, que essa altura AB é o dobro de DE, certo? Então, ó, DE é metade de AB. Se DE é metade de AB, esse ladozinho EF, né, esse menor, ele também teria que ser metade de BC. Então, aqui não tem 3 quadradinhos, né, no BC? Para ele realmente, para ele ficar proporcional, quanto que é metade de 3, gente? Metade de 3. 1,5? 1,5. Então, teria que ser aí 1 quadradinho e meio, tá? Teria que ser exatamente isso. 1 quadradinho e meio. Aí você pode notar que o formato, lembra do formato, gente? Analisa o formatozinho aí, ó. Eles têm o mesmo formato? Você não vê que esse primeiro triângulo ele é mais espichadinho? Não. Né? Ele é mais espichadinho. Esse outro aí não é assim. A forma, você pode perceber que essa forma é diferente. Por que que tem essa deformação aí em relação? Porque se você parar para analisar, ó, a parte de baixo, que é a base, permaneceu igualzinho, só que a altura de um triângulo foi esticado. É como se você puxasse só de um lado. Então ele foi esticado, ele ficou mais espichadinho, ele ficou mais alto. Por quê? Porque a altura é o dobro desse menor, só que a base tem a mesma medida. Então, consequentemente, gente, você pode analisar ali, ó, os ângulos também foram alterados, tá? O único ângulo que eles dois aí têm de igual é esse ângulo de 90 graus. Os outros dois aí já não têm a mesma medida, tá? Então, ó, Como que vai ser a resposta? essas figuras, elas não são semelhantes, tá? Você já pode colocar aí. Elas não são semelhantes, por quê, gente? Como que a gente poderia responder isso? A gente pode perceber... Professor, Oi. tá certa a minha resposta? Eu coloquei não, porque não está proporcional. A altura diminuiu, mas a base não. Exatamente. Pronto, tá?
Então, vocês poderiam simplesmente, tá, gente? O ponto-chave aí é as medidas dos lados não são proporcionais. E aí, colocar a explicação do porquê que não é proporcional, que é o que a Thaís falou aí. Tá? Primeiro você diz, eles não são semelhantes, por quê? Porque não são proporcionais. Você também poderia colocar uma outra coisa, eles não possuem a mesma forma. Você poderia, por exemplo, de cara, antes de contar os quadradinhos, uma coisa que é perceptível logo que você olha para as duas figuras, você já poderia dizer, eles não têm a mesma forma, o mesmo formato. Aí você poderia contar os quadradinhos e verificar. Bom, as bases são iguais e a altura é diferente. Então você já poderia colocar, os lados não são proporcionais. E aí justifica. As bases têm a mesma medida, só que a altura, uma é o dobro da outra. Beleza? Qual é que você colocou mesmo, Thaís? Quê? Como você colocou sua resposta mesmo? Eu coloquei não, porque não está proporcional. A altura diminuiu, mas a base não.